Existe um momento silencioso na vida de qualquer pessoa, em que algo começa a mudar sem aviso. Não é um evento externo, não é uma oportunidade inesperada, é uma mudança interna. Um ponto quase imperceptível onde você para de reagir como sempre reagiu. E é exatamente nesse momento que a maioria das pessoas não entende o que está acontecendo. Porque durante muito tempo, reagir parece natural. Parece automático. Parece até necessário. Mas o que quase ninguém percebe é que a forma como você reage à vida está moldando exatamente o tipo de realidade que você continua vivendo todos os dias. Reagir é algo que acontece rápido. Às vezes em segundos. Uma palavra, uma situação, uma lembrança, e pronto. A mente já respondeu. O corpo já sentiu. A decisão já foi tomada. E na maioria das vezes, isso acontece sem consciência. É como se existisse um padrão invisível guiando suas respostas. Um padrão que foi construído ao longo do tempo, baseado em experiências passadas, interpretações e emoções acumuladas. E enquanto esse padrão continua ativo, sua vida continua seguindo o mesmo caminho. Agora existe algo que muda tudo, quando você começa a perceber esse processo acontecendo. Porque no instante em que você observa sua reação, você cria um espaço. Um pequeno intervalo entre o que acontece e o que você faz com aquilo. E esse espaço, por menor que pareça, é onde tudo começa a se transformar. Porque pela primeira vez, você deixa de ser conduzido pelo automático, e passa a ter a possibilidade de escolher. Mas esse momento não é confortável. Porque quando você para de reagir, você não está apenas mudando um comportamento. Você está quebrando um padrão que te acompanhou por anos. E o cérebro não gosta disso. Ele prefere o conhecido, mesmo que não seja o melhor. Por isso, quando você tenta não reagir como sempre reagiu, surge uma sensação estranha. Como se algo estivesse fora do lugar. Como se você estivesse perdendo o controle, quando na verdade, está começando a assumir o controle. A maioria das pessoas interpreta esse desconforto como um sinal de que algo está errado. E é exatamente aí que elas voltam para o velho padrão. Voltam a reagir, a repetir, a reforçar o que sempre fizeram. E com isso, continuam criando os mesmos resultados. Porque enquanto a reação é automática, a realidade também é previsível. Agora imagina o que acontece quando você começa a sustentar esse espaço. Quando algo acontece, e você escolhe não reagir imediatamente. Você observa. Você sente. Mas não responde no impulso. Esse simples movimento muda completamente a dinâmica da sua vida. Porque você começa a responder com consciência, em vez de reagir por condicionamento. E essa diferença é gigantesca. Porque a reação vem do passado. Ela é baseada no que você já viveu, no que já sentiu, no que já interpretou. Já a resposta consciente vem do presente. Ela é construída no agora, com clareza, com intenção. E quando você começa a agir a partir desse espaço, seus resultados começam a mudar. No começo, essas mudanças são quase invisíveis. Pequenas decisões diferentes, pequenas atitudes mais conscientes. Mas com o tempo, essas pequenas mudanças começam a se acumular. E é nesse acúmulo que a transformação acontece. Não de forma repentina, mas de forma inevitável. Existe também algo muito interessante que acontece quando você para de reagir. Você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Situações que antes te afetavam deixam de ter o mesmo impacto. Pessoas que antes influenciavam suas emoções perdem esse poder. E não porque o mundo mudou, mas porque a sua forma de se relacionar com ele mudou. Isso não significa ignorar o que acontece ao seu redor. Não significa fingir que nada te afeta. Significa apenas não permitir que tudo controle você. Significa criar uma estabilidade interna que não depende do que está acontecendo fora. E essa estabilidade muda completamente a forma como a realidade começa a responder. Muitas pessoas acreditam que precisam mudar o mundo externo para se sentirem melhor. Mas quando você para de reagir, você percebe que a mudança começa dentro. E a partir dessa mudança interna, o externo começa a se reorganizar. Outro ponto importante é que parar de reagir não é ficar passivo. Não é deixar tudo acontecer sem ação. Pelo contrário, é agir com mais clareza. É escolher melhor. É não desperdiçar energia com impulsos que não levam a lugar nenhum. É direcionar sua atenção para aquilo que realmente importa. E quando você começa a fazer isso, algo curioso acontece. Você passa a ter mais energia, mais foco, mais controle sobre suas decisões. Porque você não está mais reagindo a tudo o tempo todo.
Você está escolhendo onde colocar sua atenção. E isso faz toda a diferença. Existe também um impacto direto nos seus resultados. Porque quando você reage menos, você erra menos por impulso. Você toma decisões mais alinhadas. Você evita conflitos desnecessários. Você cria oportunidades onde antes criaria problemas. E isso, ao longo do tempo, muda completamente sua trajetória. Mas talvez a maior mudança não esteja nos resultados externos. Está na forma como você se sente. Existe uma sensação de leveza, de clareza, de controle interno que começa a surgir. Uma sensação de que você não está mais sendo levado pelas circunstâncias, mas conduzindo sua própria direção. E isso muda tudo. Porque quando você sente que tem controle sobre suas escolhas, sua confiança aumenta. Sua percepção muda. Sua forma de agir se transforma. E isso começa a refletir em todas as áreas da sua vida. Agora existe uma pergunta importante, que define se essa mudança vai acontecer ou não. Você está disposto a observar suas reações, antes de agir? Porque esse é o ponto de partida. Não é sobre mudar tudo de uma vez. É sobre perceber. É sobre criar consciência. E a partir dessa consciência, pequenas mudanças começam a surgir. Pequenas escolhas diferentes. Pequenos momentos onde você decide não repetir o padrão. E com o tempo, esses momentos deixam de ser exceção e passam a ser um novo padrão. E quando isso acontece, a sua vida começa a seguir uma direção completamente diferente. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque você deixou de reagir automaticamente e começou a agir com intenção. Talvez seja exatamente isso que estava faltando. Não mais esforço, não mais informação, mas mais consciência. Mais presença. Mais escolha. Porque no final, a diferença entre repetir a mesma vida e construir uma nova está nesses pequenos momentos invisíveis, onde você decide como responder. E se essa reflexão fez sentido para você, então esse é o momento de começar a observar. De começar a perceber. Porque quanto mais consciente você se torna, mais poder você tem de mudar sua própria realidade. Então aproveita agora, deixa o like, se inscreve no canal e continua por aqui. Porque às vezes, a maior transformação da sua vida começa quando você simplesmente aprende a não reagir como antes. Até o próximo vídeo.